pessoal, nós faremos agora análise do artigo intitulado Dimensões Institucionais da Gestão Escolar, artigo este que foi escrito por Marcelo Balma Burgos. Analisando primeiramente o título do artigo, nós temos aí dimensões institucionais da gestão escolar, né? Então nós temos aqui como grande protagonista deste artigo, né? Ou seja, o foco deste artigo é justamente a gestão escolar, né? Os papéis desempenhados pela gestão escolar, a sua importância, né? Notadamente em um período bastante importante da nossa história, né? A história educacional também, que foi a década de 1980, né? Nós tivemos aí o fim do regime militar, em 1985, né? Há um período de redemocratização do país. Isso vai estar bastante presente nos documentos legais, né? Que vão resultar também na Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, né? Então, nesse processo de redemocratização do país, nós vamos ter a gestão escolar como protagonista dessa transição, né? Para uma escola democrática, né? São discutidas as dimensões institucionais. Eu estou aqui adiantando alguns aspectos que nós veremos, né? Mas me situando no título, né? É claro que muitos desses pontos que eu estou falando agora a gente vai ver de forma mais detalhada no artigo, tá ok? Então, essas dimensões institucionais dizem respeito às esferas de atuação da gestão escolar, né, como protagonista desse processo, né, de redemocratização. Então, dessas dimensões, nós temos a dimensão do aluno, do professor, né, esse tornar-se aluno, tornar-se professor, né, a questão também de fazer com que a família, notadamente aquelas famílias de classe social mais baixa, né? São citadas as classes trabalhadoras, né? Então, quando se fala aqui em família, né, em responsabilizar a família no que diz respeito à questão educacional, né, nós temos aqui uma referência feita mais diretamente à família da classe trabalhadora, ok? Obviamente, quando se fala em família nos documentos legais, a referência aqui é a família de maneira geral, né? Não há distinção de classe social. Mas aqui neste artigo, nós temos como foco, né, as famílias das classes trabalhadoras, né? As famílias que trazem jovens que moram em periferias, né? Que muitos desses jovens há décadas, né, não estavam presentes nas escolas. Hoje, com a universalização do ensino, nós temos uma nova realidade nas escolas, né? Então, uma boa parte da população, principalmente que vivia e ainda vive, né, às margens da sociedade, né, não se fazia presente nas escolas, agora se faz presente nas escolas, né? A gente vai ter essa massificação, né? E isso, obviamente, traz reflexos importantes para a própria prática do professor. Isso também é o resultado dessa democratização. A gente tem a democratização do acesso, a permanência também, né? São assegurados na própria Constituição, né, o acesso e a permanência na escola. Obviamente, a forma de permanência, as estratégias utilizadas na permanência desses jovens talvez não sejam as mais louváveis, né? No entanto, nós temos aqui a gestão escolar como protagonista desse processo de transição democrática, né? Esse tornar-se aluno, tornar-se professor, né? Diante de uma realidade que é difícil. Diante dessa realidade, a gente tem aí a gestão democrática, a gestão escolar, como protagonista nesse processo de aceleração, né,
dessa democratização, uma maior participação da família na educação dos jovens, uma maior participação também da sociedade, né, no sentido de colaborar para essa educação. E quando se fala aqui sociedade civil, né, há referência às ONGs, né, como instituições importantes nessa redemocratização. A gente vai discutir isso aqui de forma mais detalhada, ok? Então, pelo título do artigo, nós temos a gestão escolar como um grande protagonista desse processo de transição democrática, ok? E a atuação desta gestão escolar, ela vai se dar aqui em quatro esferas. Justamente o artigo está dividido em pontos, né? E alguns desses pontos trazem justamente as esferas, né? O construindo o aluno, construindo o professor, construindo a responsabilização educativa, né, da família, o papel da sociedade em colaborar para essa educação, né? Então a gente vai ter discutidos esses pontos, tá bom? Partindo aqui para o resumo, nós temos alguns pontos importantes, obviamente, por se tratar de um resumo, né? Nós temos a referência a uma escola pública democrática. Então, o foco aqui, pessoal, de discussão é a escola pública, ok? Escola pública. E com essa redemocratização do país, a gente vai ter uma referência à escola pública democrática. Essa escola pública democrática, ela vai se manifestar também na gestão escolar, ok? A gestão escolar, ela acaba sendo um reflexo dessa escola pública democrática. Também por conta desse período que nós abordamos aqui anteriormente, né? Período de transição democrática brasileira, né? Destacado aí a década de 1980. Então, nessa gestão escolar democrática, a gente vai ter discutidas quatro esferas de atuação, né? A construção social do aluno, a formação de professores, né? E aqui a gente pode até dizer a construção do professor, né? O ser professor. Outra esfera de atuação diz respeito à família, né? Tornar a família como responsável pedagógica também, né? E a quarta esfera de atuação da gestão escolar democrática estaria justamente na mobilização da sociedade civil para a educação escolar, ok? Então, basicamente nesse artigo nós temos aqui discutidas estas quatro esferas de atuação da gestão escolar, né, nesse processo de transição, né, democrática, nesse período de transição democrática. Obviamente, nós não estamos mais na década de 1980, né? Já houve essa transição, mas ainda há aspectos muito importantes, aspectos críticos, né, presentes em todas essas esferas de atuação da gestão escolar que merecem sempre estar sendo discutidas, ok? Então, basicamente, no resumo, nós temos a referência a esses pontos discutidos aqui. As palavras-chave nos trazem, né, os pontos principais, obviamente, né, gestão escolar, escola pública, democracia e sociedade civil, ok? Então, analisando aqui os elementos pré-textuais, né, nós vimos o título e o resumo. Partimos agora para os elementos textuais. Temos aqui, de antemão, né, a premissa de que a gestão escolar é uma dimensão central do processo de construção da escola pública democrática, né? O que nós falamos anteriormente, né? Gestão escolar, ela surge aqui como protagonista desse processo de construção da escola pública democrática, ok? É discutido aqui o chamado efeito escola, né? E que efeito escola seria esse, né? Esse efeito escola diz respeito
a força da própria escola, no sentido de ir de encontro a essa ideia de escola como uma instituição do Estado, né, que faz com que os indivíduos apenas reproduzam a realidade na qual eles vivem. Então, esse efeito escola aqui, ele vem justamente para se contrapor a este reprodutivismo, né, de uma realidade considerada como uma realidade já dada, né, uma realidade da qual não há escapatória, né? A gente não poderia mudar essa realidade. Então, temos o efeito escola, nesse sentido de uma espécie de escapatória do reprodutivismo, né? No entanto, pessoal, apesar de ser ressaltada aqui esta característica da escola, né, ou esse ponto de vista da escola, como algo que deve se contrapor a essa perspectiva reprodutivista, em outras palavras, a escola como uma instituição que faz com que o indivíduo, né, perceba o seu papel no mundo, né, um papel ativo no mundo, né, ou seja, que ele tome consciência de que ele pode mudar o mundo, né, que ele pode agir ativamente no mundo e não como um ser passivo, apenas reproduzindo aquilo já existente, né? Então, mesmo defendendo-se, né, este ponto de vista de uma escola que se contrapõe ao reprodutivismo, ou seja, uma escola que vem para, entre aspas, salvar o indivíduo desta alienação, digamos assim, é recusado aqui o caráter da escola como uma salvadora da pátria, né? Então, a escola, apesar de se contrapor a este reprodutivismo, a escola, num ponto de vista defendido aqui, né? Porque, para muitos estudiosos, né, a escola é vista, né, como um aparelho ideológico do Estado, né, com essa função de reproduzir o que já existe, né? Se a gente considerar os trabalhos de Louis Althusser, né, nós nos deparamos com uma escola nesse ponto de vista de uma instituição ideológica do Estado, né? Então, mesmo defendendo a escola como algo que se contrapõe a esse reprodutivismo, a escola não deve ser vista como uma salvadora da pátria, né? Ela não vai salvar a pátria da educação, né? Há diversos outros fatores que devem andar juntos, né, no sentido de combater as desigualdades, as diversas mazelas, né, existentes na sociedade. Mas a gente sabe, né, enquanto professores, né, a gente sabe que ainda há esse discurso de que a salvação para tudo é a educação, né? Mas não é uma educação qualquer, é uma educação que está na escola, né? Até porque, pessoal, quando a gente fala de educação em sentido amplo, ela não ocorre apenas na escola. A educação, ela ocorre em qualquer espaço, né? O que nós temos na escola é educação, mas é uma educação com viés pedagógico. Então é importante a gente não confundir um ato educativo de um ato pedagógico. O ato pedagógico é um ato consciente, né? É um ato que visa justamente a educação, né? O aprendizado. Então nós temos uma sistematização de ações, né? Há um referencial, um aparato teórico, né, por trás das ações desenvolvidas na escola, né? Daí nós temos uma ação, né, pedagógica, tá, ok? Agora, atos educativos podem ocorrer em qualquer espaço. Então, quando a gente fala aqui em educação, a gente não faz referência, né, faz referência única e exclusivamente à escola, tá, ok? Ou seja, a educação que ocorre no espaço formal de ensino, tá bom? Então, não vai ser a escola que vai ser a única responsável por educar, né? Até porque, se a gente considerar os documentos legais
incluindo aí a Constituição Federal em seu artigo 205, a gente tem a educação como direito de todos, né? Dever do Estado, dever da família, né? Assegurada também pela sociedade civil. Então, a educação que nós temos aí neste artigo, por exemplo, não é uma educação de viés pedagógico, até porque não cabe à família, né, ter conhecimentos pedagógicos para ensinar os seus filhos, né? Agora, educação é diferente. Educação é um termo mais amplo. Nem todo ato educativo vai ser um ato pedagógico, ok? Então, mesmo defendendo esse ponto de vista da escola como algo que vai de encontro ao reprodutivismo, né? Lembre-se, de encontro, ok? Que alguns confundem ir de encontro e ir ao encontro. Inclusive, em algumas questões de provas, a gente encontra essas expressões, ir de encontro e ir ao encontro. Ir de encontro é quando há um choque de ideias. Nesse caso, a escola é defendida que ela vai de encontro a esta ideia do reprodutivismo, ou seja, o choque de ideias dessa escola aqui, há o choque de ideias, né, com essa perspectiva do reprodutivismo. Agora, se fosse ao encontro, né, então nós teremos aqui uma junção, né, teríamos ideias semelhantes, ideias que se coadunam, né, enfim. Então, a escola não deve ser vista como a salvadora da pátria da educação. É feita aqui uma referência à importância da autonomia escolar, né? Quando a gente fala de gestão escolar, a gente também faz referência a essa autonomia escolar. E esse período de transição, um período bastante crítico, porque nós tivemos aí, a partir de 1964 até 1985, o regime militar, obviamente, terminando a década de 70, início da década de 80, a gente já tem um movimento, né, em direção a essa democratização, né? Acredito que o período mais crítico, né, de repressão tenha ocorrido no final da década de 60 e início da década de 70. Então, a gestão escolar, ela parte desse pressuposto de uma autonomia escolar, uma autonomia relativa, construída coletivamente, mas em meio a forças que geravam pressão. Em meio a forças que geravam pressão. No caso, nós vamos ter aqui uma pressão do próprio regime, né? Hoje em dia, a gente ainda tem uma pressão, né? Muitas vezes geradas pelos interesses do mercado, né? Nós temos aqui uma referência, pessoal, a outros tipos de pressão que ocorriam, né, no que diz respeito a essa autonomia da escola. Então, dependendo da época, a gente tinha uma pressão do mercado, uma pressão do Estado, pressão da igreja, né? De qualquer forma, é defendida aqui uma autonomia escolar, ok? Essa autonomia escolar deve ser vista como algo inerente à existência da escola. Mas para que haja uma autonomia escolar, é necessário que essa escola se afirme como um ator coletivo, né? Que vai muito além do prédio e de sua existência formal como uma unidade de uma rede escolar. Então, nós temos aqui que a afirmação dessa gestão escolar somente pode ocorrer de forma mais plena se ela é capaz de participar da construção social do aluno e do professor, bem como da transformação da família em responsável pedagógica. E é justamente com essas esferas de atuação aqui, né, que o autor vai se debruçar nos próximos pontos do seu artigo. Nós temos homens e mulheres ao longo da história, somente dentro da qual é possível mudar ou não mudar. Entende? Quer dizer, eu não acredito em mudar o mundo fora da história, antes da história. Tem que ser dentro da história. Então, aqui agora. Aqui agora, essa briga, por isso mesmo que ela é histórica, é uma briga que tem momentos diferentes dentro de uma mesma sociedade, quanto mais em relação com outras sociedades.
Quer dizer, o que, por exemplo, está sendo possível a nós em São Paulo, necessariamente não está sendo possível no interior do Nordeste brasileiro. Mas o que está sendo possível em São Paulo não é necessariamente o que deve ser feito em Paris. Entende? Mas para mim o que é fundamental é que em São Paulo ou em Paris, os homens e as mulheres de hoje, do tempo nosso, vivam com plenitude este hoje nosso, em que o amanhã está, ou que está grávido do amanhã. Quer dizer, o amanhã não é uma província à espera de que eu chegue lá. E existiria alguma coisa? Só chego lá se eu mudar o hoje. Quer dizer, o amanhã está metido dentro do hoje, esperando que a gente mude o hoje para gerar o amanhã. Então, qual seria, professor, a proposta, digamos assim, concreta dos homens e mulheres de Paris e dos homens e mulheres de São Paulo em relação, ou utilizando-se da liberdade proposta na pedagogia do oprimido? O que nos une? O que poderia nos unir no próximo milênio? Eu acho que o que poderia nos unir, em primeiro lugar, não é apenas o gosto da liberdade, mas é a consciência de que, para que o gosto fique gostoso, é preciso que eu brigue por ele. Eu continuo a achar que sem a briga, sem o conflito, a gente não se faz e a gente não se refaz. Agora, quando eu falo... Isso quer dizer guerra, professor? Não é isso que eu quero dizer. Isso pode ser, mas não necessariamente. O senhor é um pacifista? Mas claro que sou. Agora sou um homem realistamente histórico. Quer dizer, eu me reconheço vivendo uma determinada realidade e que me leva, que me condiciona a essa ou aquela forma de comportamento. Para você ver que não é por acaso que eu venho sendo, desde a juventude, um professor e um educador. Existe diferença entre professor e educador? Não. Eu disse um professor e educador para não dar a impressão de que eu teria sido, na mocidade, quando eu ensinei sintaxe, por exemplo, na língua portuguesa, que eu teria sido só um professor. Quer dizer, eu acho que não. Eu acho que há um pouco de diferença entre o educador e o pedagogo. Quer dizer, eu acho que o pedagogo é mais, sem ser apenas o pensador que se distancia da prática educativa para conhecê-la teoricamente. Enquanto que o educador, que precisa também de um afastamento de sua prática para conhecê-la teoricamente, como é que eu diria, se dá menos ao pensar. Então, sem deixar de se dar, porque ele não pode também deixar de se dar. O que medeia, professor, a distância entre a teoria e a prática? Na sua pedagogia do oprimido? Olha, eu acho que o que medeia a distância entre a prática e a teoria é a própria compreensão crítica da prática e da teoria. Quer dizer, vamos ver se eu digo isso melhor. Eu acho o seguinte, que quando eu penso sobre a prática e sobre a teoria, eu não penso sobre uma e a outra, mas eu penso sobre a relação contraditória, processual que há entre as duas. Nesse sentido, para mim, não há boa teoria que não seja prática. E não há prática verdadeira que não esconda ou que não involucre no seu corpo. Então, a teoria ou uma certa as relações de teoria e prática não são necessariamente, do seu ponto de vista, relações pacíficas, elas são, pelo contrário, tensas? Eu acho que elas são tensas. São contraditórias? São contraditórias. Eu acho que a relação entre a teoria e a prática é tão tensa
quanto à relação entre hoje e amanhã, por exemplo,